Olá, meus seres humanos! Qual a diferença de uma espinha para um abscesso? E vão logo entendendo que nem toda espinha é um abscesso e nem todo abscesso é uma espinha, mas que a espinha pode virar um abscesso, isso daí pode. Fica aí nesse vídeo, ser humano! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de espinha, a espinha é aquele processo inflamatório que ocorre na região mais superficial da nossa pele. E na parte superficial da nossa pele, a gente tem uma glândulazinha que ela é responsável por lubrificar a nossa pele, por manter a nossa pele mais sedosa, lubrificada. É claro que ela fica sedosa e lubrificada, mas se não passar perfume, ela também fede, tá bom? E essa glândula, quando ela entope, é justamente quando surge a espinha. Essa glândula, ela entope, ela começa a acumular a secreção dentro dela e pode ser infeccionada, entrar uma bactéria e iniciar um processo inflamatório. Ela fica endurecida, inflamada, mas não necessariamente ainda formou pus lá dentro. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando você tem uma espinha, ou seja, esse processo inflamatório que não tem pus, você tem uma espinha, você tem um processo inflamatório cutâneo. A partir do momento que essa espinha cresce, e ela cresce muito, e a parte central dela começa literalmente a estragar e vira pus, aí nós temos uma espinha abscedada, ou seja, nós temos um abscesso. Porque o abscesso, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que o abscesso é qualquer infecção que tenha pus dentro da sua cavidade. Então, se você tem uma coisa redonda e lá no meio dessa coisa redonda você tem um pus, isso é um abscesso. E esse abscesso ele pode ter surgido de qualquer coisa. Pode ter surgido de uma espinha, ele pode ter surgido de um cisto sebáceo que o paciente tinha, um cisto de massa, que infeccionou, que entrou bactéria lá dentro, que ele sofreu alteração e criou pus lá dentro, virou um abscesso, mas ele era um cisto, mas ele virou um abscesso. Pacientes até mesmo com lipoma, que é aquele tumor de gordura que pode sofrer um processo inflamatório, pode ser machucado, pode ser batido, e por algum motivo ele pode infeccionar e também ele pode abscedar, criar pus no interior dele, assim como ocorre com os pacientes que vão fazer tratamento de unha encravada, que a manicure arranca um bife daquela paciente, inflama, e lógico que com o decorrer do tempo, se você não tratar aquele processo inflamatório, também vai criar pus na beira da unha daquele ser humano. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Eu sei que às vezes a gente nem se toca que está assistindo, mas clica para curtir ou compartilhar, ou segue a gente que isso ajuda muito nós que produzimos conteúdo. Bom, faz isso agora. Vamos voltar para o teu vídeo. Então, dessa forma, quando a gente tem a espinha, que é esse entupimento mais superficial, da parte mais superficial da nossa pele, está mais relacionada a essas terminações que eu falei para vocês. Mas uma espinha que tem pus no seu interior não deixa de ser um abscesso. E quando a gente chega ao ponto de abscesso, aí vem um alerta básico. Por quê? O paciente, quando tem espinha, aquele adolescente que está cheio de espinha, ele vai no dermatologista, o dermatologista vai fazer um tratamento naquela espinha. Geralmente o remédio mais famoso que tem para isso é o Roacutan, que é muito utilizado até mesmo hoje em dia. Então ele vai lá e vai tratar aquela espinha. Só que se vocês prestaram atenção em outros vídeos que eu já fiz aqui, eu já falei para vocês que abscesso se trata com drenagem e uso de antibiótico. Então vocês conseguiram entender a diferença? Se o adolescente ele tem espinha, mas por um acaso uma das espinhas sofre abscedação, ou seja, vira um abscesso, cria pus dentro, aquela espinha ela tem que ser tratada de forma individual. Ela tem que ser drenada, tem que ser retirada aquele pus do interior e tem que ser iniciado o antibiótico, principalmente dependendo dos fatores de risco desse paciente. Por quê? Porque passa a ser um abscesso como outro qualquer. E quando a gente fala de espinha, que a gente está falando de localizações que principalmente tem mais predileção pelo rosto,
Abscesso no rosto, principalmente dependendo da localização, como é o caso da cavidade nasal, perto do olho, exige muito mais cuidado e um tratamento muito mais precoce do que um abscesso que dá no braço, que tem muito menos risco de se tornar uma coisa grave. Então vocês conseguiram entender? O abscesso, o tratamento ele é sempre igual, pessoal. Dependendo do tamanho, se for um abscesso maior do que 1 centímetro, pode precisar drenar. Abscessos pequenos, até menores do que 1 centímetro, a gente ainda consegue fazer a utilização de antibiótico junto com compressas mornas e tratar sem precisar realizar a drenagem. Pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fui!